Quando eu era criança, eu ficava assistindo aquelas reportagens na televisão que falavam que nós viveríamos um momento de escassez hídrica, que nós viveríamos um momento em que a gente não teria recursos naturais para alimentar toda a população. E olha que nós não tínhamos 8 bilhões de pessoas no planeta como nós temos hoje. Eu ficava escutando um tal de aquecimento global e eu achava aquilo tão assustador, que eu acabei, quando eu cresci, acabei indo fazer biologia, a minha primeira graduação. Eu achei que eu ia resolver os problemas do mundo. Fui trabalhar em empresas, virei docente, sempre trabalhei como educadora, mas eu percebi uma certa resistência por parte das empresas quando eu falava de implementação de práticas relacionadas às questões ambientais. E eu sentia que o corpo empresarial entendia que as questões relacionadas às mudanças climáticas, a escassez de resíduos, escassez de recursos, excesso de resíduos, desmatamento, não faziam parte do dia a dia deles. As questões ambientais não eram muito genuínas para eles. E aquilo me incomodava demais, ao ponto de eu tentar entender o porquê que eles entendiam dessa forma as questões envolvendo as questões ambientais. Resolvi fazer engenharia, mestrado, ou diversos cursos que fizessem com que eu entendesse o outro lado da moeda, o lado empresarial. Como que eu podia me aproximar deles sem parecer ser uma bióloga? Todo mundo aqui deve ter um amigo biólogo, né? E a gente sabe como que os biólogos eram antigamente chamados, de ecochatos. Isso me incomodava demais, porque a questão era, para além de ser ecochato, a questão era como que nós podemos fazer a diferença. Ou seja, eu tive que ser resiliente, me adaptar ao mundo dos negócios. Bom, no decorrer do tempo, eu fui percebendo que as questões relacionadas à sustentabilidade começaram a avançar nas discussões. Em 2005, surge pela primeira vez a sigla ESG, Environment, Social and Governance, as boas práticas ambientais e sociais de governança. Foi numa conferência realizada pela ONU, um relatório que foi publicado, chamado Quem se importa, ganha. O título já diz muito, né, gente? Quem se importa, ganha. Desse relatório, ele foi produzido por instituições financeiras, foram 20 representantes de instituições financeiras de 9 países, inclusive o Brasil, discutir como que poderiam ser implementadas as práticas ambientais e sociais de governança nos ativos, nos investimentos e nas pesquisas. E a conclusão do relatório foi que, ao pensar em investir nessas práticas, com certeza a gestão empresarial se tornaria mais sustentável. Mas, mesmo assim, não foi de imediato que a gente começou a perceber a implementação dessas práticas. Muita água rolou debaixo da ponte. Nós tivemos a reformulação dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que se tornaram os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, com 17 objetivos e 169 metas para serem atingidas até 2030. A tal Agenda 2030, vocês já devem ter ouvido falar. Isso foi em 2015, setembro de 2015. Nós também tivemos a reformulação do Protocolo de Quioto, de 1997, onde os países tinham alguns acordos em relação à emissão de gases do efeito estufa. E surgiu um novo acordo também em 2015, que é o Acordo de Paris, que ainda tem algumas coisas em discussão, principalmente o mercado de carbono, que ainda não é regulamentado. Quem sabe passe a ser regulamentado em curto espaço de tempo, tornando o mercado de carbono mais justo para todos os diferentes setores empresariais. Bom, a gente tendo essas mudanças, esses novos acordos e uma conscientização um pouco maior, a gente começa a perceber também uma mudança por parte das empresas. Nós vivíamos numa economia linear, uma economia onde o interesse dos acionistas era o que prevalecia, uma economia chamada de shareholders. Essa economia era o lucro pelo lucro. A gente não pensava no dia depois de amanhã. A gente não pensava muito, as questões climáticas, as questões ambientais, de biodiversidade, diversidade dentro das empresas, questões de segurança de dados. Não, a gente não pensava muito nisso. A gente vivia muito hoje pelo hoje. Mas com a velocidade da comunicação, que aproxima mundos, que aproxima pessoas, pelas crises que nós fomos passando, e com os novos acordos que foram surgindo, nós passamos a pensar numa economia pautada em stakeholders. Todas as partes interessadas de um negócio influenciam ou têm o poder de mudar um negócio. Stakeholders, fornecedores,
clientes, ONGs, são todas essas partes que podem influenciar um negócio. Tá aí, tudo bem. O que muda? Principalmente, quando nós estamos falando de ESG, o que vai diferenciar o ESG da questão da sustentabilidade é o foco, é o ator envolvido. Quando falamos de ESG, nós falamos de investidores. Investidores fazem análise de risco. O tempo todo ele está olhando para uma empresa e vendo como que aquela empresa se comporta em relação às questões ambientais, sociais e de governança. O tempo todo o investidor está fazendo análise de risco. O maior bem que uma empresa pode ter é a sua reputação. Qual é o investidor que vai querer investir numa empresa que esteja envolvida em crimes ambientais, em casos de assédio moral, em casos de assédio sexual, falta de segurança de dados? O investidor não quer. Principalmente, o investidor está olhando quais ações você está tomando para que você saia dos diferentes níveis de maturidade de implementação de estratégias ESG. Espera aí, Camila. Você está falando, eu quero saber. Por onde eu começo? Bom, primeiro que não tem receita de bolo, tá, gente? Quando as pessoas chegam para mim e falam assim, olha, Camila, tem um modelo aí de relatório para você fazer? Não existe esse modelo de relatório único, exclusivo para ser feito e para mostrar para os investidores. E o relatório de sustentabilidade é um dos vários produtos que nós temos dentro da estratégia ESG. Sim, é estratégia, é processo. ESG é um processo. Vou mostrar para vocês como. Por onde eu começo? Bom, primeira coisa que a empresa tem que fazer, por mais incrível que possa parecer, eu sempre falo, quando tem placa, tem história. Se tem placa, tem história, organize seus dados. Camila, qual a empresa que não organiza seus dados? Acreditem, eu já trabalhei em várias empresas que não tinham seus dados organizados. Empresas que tinham diferentes gerências, que não conversavam entre si. Empresas que não tinham controle do que entrava e saía de produtos e processos dentro dessas empresas. Então, vamos começar organizando seus dados? Quando eu organizei meu dado, ótimo, lindo, maravilhoso, segunda pergunta que você tem que fazer. Qual é o seu propósito? O propósito, ele vai para além do valor financeiro. Onde você quer estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Você quer referência em quê? Ou você quer ser o meme do sucesso? Você quer ser lembrado por um erro que você cometeu e que você poderia, de uma forma preventiva, através da implementação de estratégias envolvendo as questões ambientais, sociais de governança, você poderia ter evitado. Então, segundo passo, qual é o seu propósito? Terceiro passo, descubra para a sua empresa o que é relevante. Por isso que eu falei, não existe receita de bolo. O que é relevante para a sua empresa? A tal matriz de materialidade, eu não sei se vocês já ouviram falar. O que é relevante? A gente faz a matriz de materialidade com escutativa de todos os stakeholders, isso é muito importante. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos comparar aqui uma indústria de bebidas e uma indústria do mercado financeiro. Uma empresa do mercado financeiro e uma indústria de bebidas. É óbvio que a indústria de bebidas precisa de água em quantidade e qualidade para continuar mantendo o seu negócio. Para a empresa do setor financeiro, ela tem que pensar em segurança de dados. Pensem vocês como investidores. Vocês investiriam num banco, numa empresa do setor financeiro que não te trouxesse segurança em relação aos seus dados? Não, você ia tirar o seu dinheiro de lá. Você colocaria seu dinheiro numa indústria de bebidas que não está se preparando para passar por um momento de escassez hídrica? Não. Então, para a indústria de bebidas, o relevante seria todos os aspectos que podem, de alguma maneira, impactar a questão água. O relevante para a indústria de bebidas seria a água. Mudanças climáticas e etc., que possam afetar a questão água. Para o setor financeiro, seria segurança de dados, ética e etc., Então, terceiro passo, descobri o que é relevante, materializei o que é importante para mim. E por que isso é importante? Porque diferentes setores de atividade têm diferentes relevâncias em relação a diferentes aspectos. E isso permite com que você trace uma estratégia mais madura, que você gaste a sua energia com um foco mais estratégico. Quarto passo, não menos importante, estabeleça suas metas. É muito importante as empresas terem metas. Para você ter metas, você tem que estabelecer prazos. Então, qual é a minha meta? Olha, eu quero diminuir 30% a minha emissão de gases do efeito estufa até 2030. Vamos supor, vou usar a agenda lá, 2030, vou reduzir 30% a minha emissão de gases do efeito estufa. Vamos dar uma volta para trás?
Como que alguém que não tem seus dados organizados pode estabelecer uma meta? Comece organizando seus dados. Você não pode falar 30% em cima de nada. 30% em cima de nada é nada, não existe, não vai ter como você fazer. Estabeleceu a sua meta? Agora sim. Vamos falar de práticas? Eu vou implementar as minhas práticas dentro do E, do S, do G, dentro do ambiental, do social e da governança para conseguir atingir as minhas metas. Vejam, mais uma vez, eu estou falando de um processo de gestão, eu não estou falando de um produto único. Falei para vocês de organização de dados, de materialidade, falei para vocês de metas, falei para vocês de implementação de práticas ambientais, sociais, de governança para o atingimento dessas metas. O roadmap, o caminho que você vai seguir, o roadmap de sustentabilidade. Mas nada disso vai ser eficiente se você não monitorar e refizer todo esse processo de tempos em tempos. Porque surgem novas tecnologias, surgem novas necessidades do mercado. O mundo é dinâmico. Muitas coisas mudam, então você tem que rever esse processo de tempos em tempos. E mais ainda, você tem que agir de forma transparente. Investidor faz análise de risco. Investidor, ele quer transparência, ele quer saber onde ele está investindo o dinheiro dele. Você investiria numa empresa, por exemplo, que estivesse envolvida num caso de uso de mão de obra semelhante à escrava, de forma terceirizada, e viesse em público e falasse, eu não sabia? É assustador para mim, uma empresa, quando ela fala, eu não sabia, mostra que ela não conhece minimamente o que está acontecendo dentro da própria casa dela. O investidor, ele quer transparência dos dados, ele quer ver como que você vai fazer para atingir as suas metas. Isso é muito importante. Inclusive, dentro do ISD, uma prática muito comum se chama greenwashing, maquiagem verde. Empresas que não divulgam seus dados de forma correta ou que não mostram estratégias robustas e tentam, de alguma forma, maquiar os seus dados. Mudam suas metas de tempos em tempos, não divulgam de forma correta o que elas estão fazendo, se dizem amigas do meio ambiente, só que esquecem de contar que estão lançando água de esgoto industrial num corpo receptor comum sem prévio tratamento, mas mostra que é bonitinha, né? Que ela faz a gestão dos resíduos, mas esquece dos efluentes, enfim. Isso é greenwashing. Para o investidor, o greenwashing é um risco muito grande. Muito grande, porque você está tentando enganar todos os stakeholders, mas principalmente os investidores. E uma coisa muito importante, parece que eu estou falando assim só de grandes empresas, né, gente? Nossa, estou falando só daquelas empresas que estão na Bolsa de Valores. Realmente, prego que se destaca, leva martelada. Aquelas empresas que estão lá na Bolsa de Valores, que estão pontuando, que já têm um nível de maturidade em relação à implementação das estratégias ESG, elas estão mais expostas. E, por estarem mais expostas, elas, de alguma forma, auditam melhor os seus dados. E elas pensam muito bem com quem elas fazem parceria. 90% das grandes empresas possuem uma cadeia de fornecedores imensa. Ela depende de fornecedores. E esses fornecedores são médias e pequenas empresas. As grandes empresas, elas estão o tempo todo olhando o que esses fornecedores estão fazendo. E para essas médias e pequenas empresas, a implementação de estratégias ESG se torna uma oportunidade de negócio. Pode tornar essa empresa mais competitiva e mais perene no mercado. Por quê? Porque ela abre possibilidades, ela vira escolha daquelas grandes empresas. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que eu sou uma empresa que pontuo na Bolsa de Valores e que eu tenho uma meta de diminuir a minha emissão de gases do efeito estufa, de novo, em 30% no escopo 1, 2 e 3 até 2030. Eu vou zerar, eu vou virar net zero até 2030. Resolvi que eu vou fazer isso. Divulguei isso para os investidores, divulguei isso para o mercado. Não parece meio incoerente eu fazer parceria com uma empresa que está envolvida, um fornecedor que está envolvido em caso de desmatamento ilegal, ou que ainda faça uso de combustíveis fósseis nos seus processos industriais? Não, eu não vou fazer parceria com essa empresa, eu vou escolher uma outra empresa que já tem um outro nível de maturidade, que vá de encontro às minhas metas e estratégias que eu divulguei para o mercado. Por isso que eu falo que ESG não é só para grandes empresas, é para médias e pequenas empresas, para que elas se tornem cada vez mais competitivas e mais resilientes no mercado. Olha lá a resiliência aparecendo novamente. Agora, eu queria falar uma coisinha para vocês. Lembram tudo que a gente passou durante o período da pandemia? Ninguém esperava passar por isso. Ninguém. A não ser que tenha aqui alguém que, não estou sabendo, que tem alguma mágica de saber que a gente ia passar por isso. Ninguém imaginava que a gente ia passar por aquilo.
nós fomos pegos de surpresa. E muitas empresas também. Muitas empresas fecharam seus negócios porque não estavam preparadas para passar por esse momento de crise que nós passamos. Algumas empresas que já tinham um nível de maturidade maior em relação à implementação de estratégias ESG conseguiram, de alguma forma, ser resilientes a esse momento de crise. Mas lembra que eu falei para vocês que eu tenho um pouco mais de 40 anos e que desde pequeno eu escuto falar, por exemplo, de mudanças climáticas? Para mim, mudanças climáticas não é novidade. Eu só fui lá ver de perto se aquilo lá era verdade, né? Fui fazer biologia, fui fazer engenharia. Gente, mas é verdade? Isso é muito verdade. Nós estamos vivendo um momento de crise climática extremo. Um caos ambiental. Mudanças climáticas não é uma novidade. Como as empresas estão se preparando para passar por esse momento de transição? O investidor faz análise de risco. Ele está analisando isso. Como que você vai passar por esse risco de transição? Se faltar matéria-prima para os seus processos industriais, o aumento da temperatura do planeta significa que eu vou ter um aumento de pragas, que eu vou ter que gastar mais com recursos hídricos, com tecnologias de recursos hídricos, que eu vou gastar mais com agrotóxicos, eu vou gastar mais com fertilizantes, eu vou ter um custo de produção muito maior. Eu vou passar isso para o meu consumidor? Acho que ele não vai ficar feliz. Como eu estou me preparando para esse momento? E se não tiver mais a matéria-prima essencial para o meu processo industrial? O investidor está analisando isso. Como você está se preparando? Lembra da indústria de bebidas? Como ela está se preparando para o momento de mudanças climáticas que pode trazer um impacto que ela não tem a quantidade de água em quantidade e qualidade para continuar produzindo as suas bebidas? Você, como investidor, investiria nessa empresa se ela não estiver preparada? Não estiver se preparando? Não vai investir. Se nós passamos por um momento de crise como a pandemia, como que nós estamos nos preparando, as empresas estão se preparando para passar por esses momentos de mudanças climáticas? Por esse momento onde a sociedade se comunica muito mais, é mais consciente, mais exigente em relação às questões de diversidade, implementação de diversidade de forma clara mesmo dentro das empresas, com oportunidades. Como as empresas estão se preparando para trazer segurança de dados, agir de forma ética. Sabe, eu tenho um grande amigo chamado Fabrício Stocker. Ele escreveu um artigo no final do ano passado que diz muito também. ESG, solução para velhos problemas? Parece, né? A gente não está falando de novidades. A gente está falando agora de investidores. A gente está falando de dinheiro. A gente está falando de dinheiro sendo o alavancador da mudança de atitudes. E não é uma modinha, porque tem muito dinheiro envolvido nisso. E as empresas estão se cobrando quase que como um efeito dominó. Mais uma vez eu estou falando resiliência. Eu tive que ser resiliente, né? Tive que ser resiliente desde pequenininha, ir me adaptando, aprendendo a ouvir, estudando, tentando de alguma forma trazer as questões de forma mais clara para dentro das empresas, de forma mais prática. As empresas também precisam fazer o mesmo. Só que empresas são formadas de pessoas. Como vocês podem fazer a diferença dentro da empresa de vocês? Ser diferente é fazer a diferença. Sejam diferentes. Obrigada.